Bom, novamente, o que nós vamos observar é justamente a reação de aglutinação ou não. Ou seja, nós vamos observar em que situação houve, né, a reação de aglutinação antígeno-anticorpo. Pessoal, mesmo raciocínio, né? Vamos no microscópio de campo escuro, numa sala também escura, objetiva de 10 vezes, uma ocular de 10 a 16 vezes. Passamos sempre, né, confrontando o controle negativo, que é a nossa primeira linha, claro que aqui é diferente, aqui nós vamos observar quais são os títulos. Digamos, né, que nós estamos pesquisando aquele bovino hipotético. Então começamos lá no B1, que tinha o título 1 para 100. E observamos, olha, apresentou reação, né, em relação ao controle. Então o controle negativo tem que estar nesse estado, né, nosso teste 1 para 100 vai estar nesse, afinal de contas já tinha reagido na triagem. 1 para 200, observamos. Então nós vamos indo até aquele ponto em que nós vamos observar que o título pesquisado está desta maneira. Então o título imediatamente anterior, 1 para 400, está assim, em relação ao controle. 1 para 800 está nessa situação. Então nós vamos dizer que aquele bovino, né, o nosso bovino hipotético, que reagiu contra o Sorovar Wolf, ele apresenta um título de 1 para 400. O mesmo raciocínio vale para o Sorovar canícula. Claro, começamos em 1 para 50. 1 para 50 vai estar assim. 1 para 100, né? Também vai estar assim. 1 para 200, estava assim. 1 para 400, permanecia assim. 1 para 800, permanecia assim. E 1 para 1600, ele apresentou esse comportamento. Então, nós vamos dizer, né, que o título maior é 1 para 800, que esse animal apresentava. Então, o nosso resultado vai aparecer, né? Um animal, o Raí, apresentava um título de 1 para 800. O nosso animal bovino apresentava um título de 1 para 400. Bom, algumas coisas que nós temos que levar em consideração. Primeira coisa, pessoal, não esqueçam. Isso aqui é um mero exercício, né, para nós começarmos a pensar no que pode acontecer numa reação de sobreglutinação microscópica. Então, o que a gente tem que ter claro? A reação de sobreglutinação microscópica a gente costuma dividir em duas etapas. Então, a gente faz uma triagem, né, e uma titulação. O resultado sempre é demonstrado, o resultado positivo após a titulação. A partir daí o clínico deve levar... Claro que nós vamos fazer um laudo, vamos transmitir. E a partir daí o clínico deve fazer a sua interpretação. Mas não esqueçam, a diferença, né, que a gente vai ter numa aula prática, a diferença que nós teríamos numa prática, e de novo me proponho a nós realizarmos essa prática, quando vocês tiverem tempo, é justamente as coisas nem sempre são tão claras. Vocês vão ver que a gente vai ficar em dúvida quando for preparar a placa. Vocês vão ver que a observação da leptospira ao microscópio, ela não é tão fácil como a gente viu aqui. A gente vai ver que os resultados eles são variados. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, muitas vezes a gente tem artefatos, né? A gente tem alterações provenientes de uma não limpeza da lâmina, a gente tem alterações provenientes da lâmina riscada. A gente vai ver que muitas vezes para achar o foco do microscópio não é tão simples. Então, a atividade prática ela proporciona todos esses percalços do caminho. A gente vai ver que muitas vezes, pessoal, a gente considera que quando ocorre, né, a aglutinação de 75% ou mais das leptospiras em relação ao controle, nós temos uma reação positiva. Então nem sempre vai ser aquele apagão de leptospiras com alguns pontos brancos. Algumas vezes nós temos que usar o olho treinado para conseguir identificar qual é o resultado que nós estamos encontrando. Algumas vezes vão ficar em dúvida, será que tinha 75% ou mais ou não? E aí nessas condições a gente faz a triagem para tirar dúvida. Então são muitas questões que acontecem na prática que, né, essa rápida discussão e apresentação que eu fiz nem sempre vão ser tão claras e tão óbvias, né, como nós estamos comentando aqui. Então, nós temos vários quesitos que nós observamos quando a gente faz a aula prática, que nós não conseguimos reproduzir, mas novamente me coloco à disposição de vocês para quem quiser dar uma treinada e acompanhar como é que funciona a situação. Já me coloco à disposição para que nós possamos repetir e reproduzir esses testes que nós estamos fazendo. Pessoal, algumas considerações finais, então, né? Só para vocês terem uma ideia, o meio de cultura que eu falei, ele é chamado de EMJH, ou Ehrenhauser e McCulloch, modificado por Johnson e Harris, então isso é o EMJH, e que precisa de um suplemento. Então já comece a pensar, é um meio de cultura específico para manter a leptospira, adicionado de um suplemento específico para que ela consiga crescer,
E tudo isso rodeado de muito cuidado para que nós consigamos minimizar o processo de contaminação. Toda vez que contaminar, nós temos comprometimento do diagnóstico. Então, são todos cuidados que nós temos que ter. E aí, pessoal, para finalizar mesmo, né? Sempre pensando que todos os resultados nossos são resultados auxiliares, né? De laboratório. Então, a gente considera o título 1 para 100 um título positivo, mas sempre a gente deve levar em conta também com o que o clínico está observando. Então, o animal, sempre comparando, por exemplo, essa prova ela não consegue diferenciar animais vacinados de não vacinados. Então, nós precisamos do histórico desse animal. O animal deu positivo. Esse animal foi vacinado quando? Então, um título 1 para 400 no bovino. Para bovino vacinado recentemente é aceitável, mas muitas das vacinas que nós utilizamos não tem todos os sorovários, ou não tem sorovários da região. Então, já que deu 1 para 400, ele foi vacinado bovino, beleza, né? Ou vale para cães também. Beleza, esse animal é reação vacinal. Mas observem, porque muitas vezes está dando uma reação positiva para um sorovário que não consta na vacina. Então a vacina protegeu, fez o seu papel, mas nós não tivemos, né? Nós tivemos uma infecção por um sorovário que não estava na vacina. Por isso que a anamnese é fundamental, por isso que a participação da vigilância, a participação do clínico são fundamentais para que nós consigamos fechar um diagnóstico. Então, dois sorovários foram reagentes, será que os dois estão causando infecção? Vamos ver qual é o título mais alto para descobrir, né, quem é que de fato está causando essa infecção. Então, um título 1 para 200 é um título de doença? Não sei. Qual é o histórico desse animal? Será que esse animal está no início de infecção ou será que esse animal já teve infecção e agora está regredindo o processo, né? Está se recuperando, está convalescendo? Então, sempre que a gente pensar em soroglutinação microscópica, ela deve ser, né, acompanhada também de um histórico do animal, das situações que esse animal vive, das observações encontradas pelo veterinário, das observações encontradas, ou a gente faz um teste populacional, quais são as condições daquele local onde os animais vivem. Então, toda aquela questão de observação ambiental, esse animal tem contato, né, com aguadas, como que é a conservação da ração desses animais, então tem a presença de roedores, todos aqueles cuidados que a gente observa lá em saneamento, em controle de roedores, passando pelo que a gente viu nas aulas de zoonose sobre leptospirose, então todos esses são fatores que nós temos que levar em conta para fechar o nosso diagnóstico. Imagino, né, que vocês estejam um pouco confusos com tantos números, né? Parece uma aula de numerologia, tantos números, tantas diluições, tantas proporções, e isso é normal, pessoal. Isso aí, como eu disse para vocês, a distância não tem como ver no rosto de cada um, olhar nos olhos de cada um e ver as suas ansiedades. Mas eu já imagino que vocês, né, talvez não esteja, o que foi tão rápido, talvez não tenha sido tão fácil de se assimilar. E mais uma vez eu me coloco à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. E mais do que isso, né, à disposição para quem quiser executar uma atividade prática nesse assunto também, para ficar bastante confortável à disposição para nós. Estamos à disposição para podermos ajudá-los. Agradeço a atenção de vocês, né, e desejo, né, que as informações repassadas sejam úteis para vocês, particularmente na atividade profissional, seja como um clínico, seja numa prefeitura, e que tenha alguma valia na vida profissional. Muito obrigado.